Olá pessoal, agora aqui é o Shiro. Vim aqui para apresentar a nova, essa próxima parte do nossa live. O convidado já está aí, produção. Aguardando aqui, sim. Então eu vou chamar para o nosso palco virtual Fred Morsch, E aí, boa terráqueo noite. brasileiro e mochileiro ufológico, é isso mesmo? É isso mesmo, tudo bem, Chiro? Boa Tudo, noite, cara. Grande prazer aí te receber aqui. obrigado pelo convite e deixar um abraço para todo mundo aí e estou à tua disposição aí para a gente conversar sobre a série, né? Junto com a gente vai estar o Robson, que vai estar ilustrando nossa etapa aqui. Ele está online já, Bibi? Ele já está desenhando, pelo visto. Vamos ver. Ah lá, o grande Robson Reis. Olha aí que bacana. Certo, então vou aqui conversar com o Fred. Fred, é muito legal estar falando com você, cara. Eu e a minha esposa, a gente sugou a sua série de uma maneira que foi incrível. Eu adorei mesmo a sua série. E a gente queria tirar umas dúvidas de você, como foi fazer essa série que foi tão legal. Primeiro, qual foi as suas inspirações para essa série? Você dirigiu ela também, né? Não, a série, enfim, eu tenho eu sempre gostei de cinema, né, de televisão. Eu sou um produtor de televisão, de audiovisual, né? Eu tenho uma produtora, né? Então, eu já trabalhei com cinema, com muita publicidade, eu já fiz. Eu trabalho já há 28 anos com audiovisual, né? E com essa entrada da Ancine, essa possibilidade das produtoras poderem produzir conteúdo para canais estrangeiros, digamos assim, né? Nós tivemos essa ideia. Eu já vinha há muito tempo como hobby, né? Curtindo essa coisa de OVNIs enfim, lia sobre tudo, via sobre tudo. E a partir dos anos 2000 eu comecei a me interessar mais, né? E tratar o assunto com seriedade. E aí, em 2015, eu tive a ideia, veio tudo junto, assim, o De Carona com os OVNIs é uma série que ela vai nos principais hotspots do Brasil, à procura, porque os hotspots existe uma maior incidência desses fenômenos acontecendo nesses lugares, né? Então, a ideia do programa foi que a gente levasse as pessoas para esses lugares tão incríveis do Brasil, tão diferentes do Brasil, com culturas tão diferentes, né? E mostrar esses fenômenos reais acontecendo e a gente tentar descobrir o que era isso, né? Por que está acontecendo isso, né? E eu acho que foi incrível. Acho que a série ela conseguiu passar um pouquinho do que acontece, né? A gente queria, eu acho que se tivesse mais de uma hora o programa, a gente tinha conteúdo para colocar, né? Ah, aí você me deixa muito curioso. Foi uma experiência incrível, assim. Eu fiz toda a parte de pesquisa, respondendo a outra parte da pergunta, né? A autoria, ou seja, a ideia original é minha, e o roteiro e direção é do Eduardo Cabeda, que é meu primo irmão. A gente trabalha juntos, né? Já desde guria, assim. E então, assim, já era uma. A gente estava assim na hora certa, no canal certo, né? Com um produto certo, né? Com uma série que a gente tinha certeza que ia dar certo no sentido que porque a gente gostava muito do assunto e a gente sabia como fazer. Então, eu acho que essa experiência toda que eu tive, né? Eu acho que ajudou a gente ter uma série de qualidade que eu acho que não perde nada para uma série internacional, né? Pra quem não sabe, a série dele foi transmitida. Não sei se está reprisando já ainda no. Mas foi Sim, passada no History, né? inclusive hoje é legal, hoje tem uma maratona Olha, a partir das 10h25, das 22h25, vão passar, se eu não me engano, 6 episódios. nossa, aí pessoal que quiser assistir, conhecer a Já série, tem é uma muito turma aí boa. ligada aí para rever aí esses episódios aí da série.
né? No Uma outra History. coisa que é legal falar, Chiro, que eu Uhum. acho que é bem importante, a série ganhou melhor série documental brasileira do ano de 2019. Né? A Olha que gente legal. deu esse prêmio no Rio Content, né? E é o prêmio principal da TV brasileira para esse tipo de trabalho. Né? E também fomos selecionados no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro entre as 5 séries na mesma categoria documental. Né? Então, acho que Legal. isso foi bem legal. Você comentou sobre a sua equipe. Na série só aparecia você, basicamente, mas a equipe era grande? Nós tivemos uma equipe, para fazer a série foram muitas pessoas, né? Uhum. Mas a equipe de gravação a gente tinha 12 pessoas, né? Então, entre motoristas, câmeras, operador de drone, som, né? A gente tinha 3 câmeras, um operador de som. Eu tinha uma câmera de mão também, que eu trabalhava com ela, que tinha um night shot e tal. E mais o drone. Então foi uma logística bem interessante assim de fazer essa série, né? Que a gente começou gravando aqui no sul e foi até o norte, né? Até o Pará, né? Então foi bem interessante. Os caras me perguntam muito assim como é que o Jeep ia, né? Aham, O eu ia Jeep perguntar isso. Você ia de é, Jeep mesmo? não, o Jeep ia dentro do caminhão, né? Ah, Né? que A gente tinha um interessante. caminhão com toda a nossa produção, eletricidade, figurino, né, a luz. Então, e a van, que a gente teve, eu vou falar rapidamente aqui para não. A gente foi Uhum. assaltado no Rio Grande do Sul. Ah, eu ia Na, perguntar sobre na, isso. na primeira viagem, cara, Uhum. foi horrível. Eu não estava, né? Eu tinha ido antes, porque nós vimos gravar lá em Minas do Camaquã, onde a gente gravou, inclusive, a abertura, que é bem no interior do Rio Grande do Sul, e é uma cidade, na realidade é uma vila, que ela fica a 30 e poucos quilômetros dentro do mato. Quer dizer, tu entra para, sabe, tu te esconde mesmo, né? Uhum. E havia acontecido um temporal lá e não tinha luz, e eu estava com tudo preparado para ir, eu resolvi antes, eu digo, vou antes para ver se é possível a gente conseguir gravar. E aí, no fim, deu tudo certo, tal. O pessoal acabou saindo atrasado e à noite fomos assaltados. Foi bem problemático, assim. Não nos levaram nada de equipamento, mas nos levaram dinheiro e, principalmente, a forma com uma abordagem violenta e tal. Uhum. Então, foi bem caótico para a gente esse início, né? E Tenso, aí a tenso. gente transferiu. Como eu tinha uma etapa sul, preparada para começar, a gente tinha subido, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente inverteu, começou por São Paulo e deixamos aí, nós fomos assaltados em agosto de 2018. Ó, o Então, Robson ele desenhou um caso famoso. Ó. foram 5 meses de filmagem ininterruptas, né? Uhum. A gente gravava, tipo, 10 dias em cada lugar, né, entre viagem e translado, etc., né? E então foi uma produção bem com uma logística bem legal assim de fazer e deu tudo certo. Depois disso, não furou um pneu, não choveu, sabe? A gente teve assim os nossos amigos das estrelas ao nosso lado. Nossa, que legal, cara. Parte bem tensa essa história da. Eu já tinha lido um pouco, eu fiquei super curioso com a série. Eu fui ler um pouco sobre a série e vi sobre essa parte aí do assalto. Fiquei, nossa, cara, que tenso, né? Foi. É, e como foi a seleção, assim, os casos? Como vocês escolheram os casos? Que o Brasil tem muita coisa, né? É Sim, surpreendente como é pouco divulgado, mas tem muito no Brasil. muito, Como muito. foi que vocês É, selecionaram? a nossa ideia original mesmo era de a gente ter revisitar os casos famosos, porque a nossa série também, eu esqueci de falar, é a primeira série brasileira sobre ufologia, né, produzida por brasileiros. Né? Existem casos já produzidos pelo History, mas por uma produtora argentina ou americanos, enfim. É a primeira série brasileira sobre ufologia do History. Né? Aham.
O que eu ia falar mesmo? É sobre os casos, como vocês selecionaram os casos. Então, enfim, a gente tinha essa coisa. A gente queria, primeiro, mesclar a fenomenologia, ou seja, são diversos fenômenos, né? Abdução, chupa-cabra, avistamentos de seres, né? Ataques, orbes, enfim, a gente tentou pegar um pouco de tudo que está acontecendo, né? E também a gente jogar com a coisa dos estados, com a coisa da cultura, com a coisa das pessoas que a gente ia ter, né? Enfim, né? Então, um pouquinho disso tudo, de misturar isso, né? Então, acho que a gente... e, obviamente, aí escolhi casos novos e a gente fez, eu acho que isso é bem interessante, Chiro. No trabalho de pesquisa, a gente fez o platô, né? O platô é tu ir antes aos locais. Então, a gente entrevistou, eu fui com o diretor de fotografia, a gente fez uma viagem por todos esses lugares durante 55 dias, né? A gente ficava, em média, 3, 4 dias em cada cidade. E eu entrevistei todas essas pessoas e outras, né? Ou seja, para olhar no olho dessas pessoas e ver se elas estavam falando a verdade, se a gente tinha um material coerente na mão, né? Das histórias que a gente fez. Porque uma coisa é tu ler na internet, ver vídeo, e outra coisa é tu ir lá e falar com a pessoa, né? Então, a gente teve esse cuidado, né? Também fez parte desse cuidado a assessoria do Marco Aurélio Leal, que é um ufólogo de Sorocaba, que foi o nosso, digamos, consultor da série, né, na parte de ufologia. Então, o Marcão não deixava a gente viajar, né? Uhum. Pô, isso aqui, cara, é reflexo de luz, isso aqui. Então, assim, porque muito material chegou na nossa mão e a gente teve esse cuidado de, tipo, nós vamos para casos sérios, né? Ou que estão muito em dúvida, né? Então, a gente teve esse cuidado. A revista UFO também, o Gevaer foi uma pessoa que nos deu uma mão enorme, assim, né? Nos cedendo arquivos, nos abrindo a revista UFO, que tem um material incrível sobre ufologia, para quem quiser aprender sobre ufologia. A revista UFO, acho que é talvez hoje o nosso maior veículo aí, né, sobre a ufologia. Então, assim, acho que a gente estava, aquilo que eu te falei, a gente estava preparado para fazer e a gente conseguiu cumprir as etapas e ter certeza de que a gente ia ter um material bom, né? Inclusive, assim, eu digo, faltou tempo para contar as histórias, faltou tempo, né? Muita coisa não entrou, né? A gente ficou chateado, assim. A gente tinha ideia de que isso fosse para extras e tal, mas acabou não acontecendo também, né? Já me perguntaram aqui, vai ter sequência de Carona com OVNI? No meio dessa pandemia, enfim, eu acho que tem vários problemas aí na frente, a gente não sabe, né? Independente disso, eu estou trabalhando num documentário que chama-se o Alien Doc Experience, que tem a ver até com esse ETzinho com a câmera, que a ideia do Alien Doc Experience foi levar pessoas para fazer um turismo ufológico, mas que na realidade era uma pesquisa ufológica, e as pessoas participaram de um documentário, né? Então, esse documentário está em produção, na realidade eu já filmei ele, e eu estou esperando aí baixar essa loucura toda para a gente começar a montar, né? Uhum. E também a gente está já trabalhando no que provavelmente vai virar uma série, o Marcão deve estar me ouvindo aí, sobre o ET de Varginha, que eu acho que é um dos casos principais da ufologia mundial, e o Marco Aurélio Leal e o João Marcelo Marques Rios estão fazendo, são dois ufólogos brasileiros, e eles estão fazendo uma pesquisa incrível, com muitas coisas novas, isso aí, que vão acontecer aí, que vão vir nessa série aí. Então, a gente está ainda em fase de começar a fazer o roteiro, né? O Duda, o Eduardo Cabeda, que vai dirigir e roteirizar, eu vou produzir, né? Junto com os guris, junto com os ufólogos. Então, acho que também é uma
É um trabalho bem bacana que vai ser feito, mas acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente está começando. Né? Então, É, são dois projetos. o caso do ET de Varginha é muito interessante. Eu não acho que ele é o Uhum. mais forte, eu acho que o Operação Prato é mais forte, mas Talvez. o caso do ET de Varginha é muito interessante, principalmente É. aqui, a gente está em Campinas, que Sim, todo mundo conhece alguém que viu alguma coisa, que trabalhava com alguma coisa. A mãe da minha esposa falou que conhecia um cara que trabalhava no hospital, que viu o ET, sabe? Tipo, todo mundo sim. tem uma história com Tem ET essa de história de Varginha. que ele foi para Veio pra Campinas, cá, veio pra o cá. Palhares fez uma autópsia no corpo, Aham, e tem essa depois foi história para aí. os Estados Unidos, né? Os caras, inclusive, falam aqui, os caras agora vão me metralhar aí. Os caras falam que o astronauta brasileiro, esse que hoje é ministro, Pontes. foi uma troca entre o governo americano e o brasileiro por o governo brasileiro ter cedido O esse corpo. alienígena para os Estados Unidos e, em troca, esse brasileiro subiu. Mas, enfim, esse caso ele tem 500 mil controvérsias, assim, Tem isso que é muita coisa. legal explorar, Uhum. porque tem um monte de história, né? Virou lenda, virou, né? E eu acho que esse documentário, essa série documental que a gente quer fazer, vai esclarecer muita coisa, vai trazer muita coisa que vai deixar muita, sabe, gente com uma pulga atrás da orelha. É bem É, interessante. uma coisa que você comentou, inclusive, que você falou com as pessoas antes e tal. Uma coisa que eu achei muito interessante foi os relatos daquelas pessoas, você vê que são simples, aquelas Sim. pessoas comuns. Por Uhum. exemplo, um que me surpreendeu muito foi o da tal da Mãe do Ouro, isso? Sim, sim, lá no Rio de Janeiro, em conservatória. Essa Mãe do Ouro, ela aparece quase que em todo o Brasil, mais na região sul, né? Então, deixa eu te É, contar, eu vou contar um caos aqui. Não é sim, nem sim. meu, a minha avó, ela Uhum. já faleceu, inclusive. Quando eu era pequeno, ela me contou que quando ela era pequena, ela brincando na fazenda, naquela época ela morava em fazenda, com outras crianças, à noite ela viu no terreiro, no pasto, assim, uma Sim. bola de fogo azul andando. E ela e as outras crianças foram atrás disso para ver o que era, né? E elas circularam, rodearam essa bola de fogo azul e essa bola de fogo desapareceu do nada. E ela falava que era espírito, que eram essas coisas. Daí me lembrou muito esse caso da Mãe do Ouro. Eu falei, poxa, olha só, Uhum. cara, é igual a minha avó, ela deve ter visto um OVNI, algo assim, e ligou com o espírito igual o rapaz da Mãe do Ouro lá. A teoria dos alienígenas do passado, Uhum. né, do Eric Van Daniken, tem a ver com isso, né? Ou seja, essas lendas, anjos que talvez não sejam anjos, e sim sejam seres de outros planetas, enfim, tem a ver com essa. A Mãe do Ouro seria como se fosse um boitatá, né? Uma história brasileira de folclore, né? Ó, fez você agora ali, ó. Olha Legal, que legal. muito legal. Então, muito bom aí, que é o desenho do Robson, parabéns É o aí, Rob. Robson Reis, ilustrador, É desenhista, muito, muito, cartunista, muito artista de bacana, tudo. muito bacana. Enfim, o que eu estava falando mesmo? Me Da Mãe do perdi. Ouro. A Mãe do Ouro. Enfim, então, essas histórias do folclore brasileiro, não só do folclore brasileiro, mas assim que foi Pé Grande, tem tantos monstros aí, né? Aí entra essa criptozoologia, né? Mas muitas pessoas, por exemplo, o chupa-cabra, ele é relacionado à ufologia, mas ele é um ser que, digamos assim, ele não, sei lá, os Virou caras até falam que mitológico, né? ele poderia ser um robô, entendeu? Uhum. Porque os ataques dos chupa-cabras tem muita coisa assim que remete à lâmina cortando, né? Por exemplo, lá em Campina Grande, as orelhas das ovelhas eram cortadas como se fossem com muita Com precisão. navalha, né? Não Sei. eram arrancadas, entendeu? Então, eles têm essas teorias, né? De que e aí esses seres
nesse caso, por exemplo, em Campinas, o cara viu e gravou luzes em cima de um sítio que foi atacado no outro dia, naquela noite, né? Ninguém ouviu nada, né? Outra coisa que também que é legal, a gente que teve na série são os crop circles, né? Os agroglifos, chamados aqui no Brasil, que eu tive lá em Ipuaçu, e que muita gente diz que é fraude e tal. Bom, do que eu vi, sabe, do que eu fui para lá, e todos os agroglifos que apareceram em Ipuaçu, eles eram visíveis da cidade, saca? Eram pequenas plantações de trigo, né, em volta da cidade. Então, tu conseguia ver, eu fiz essa experiência, dava para ver quase todos, né? Teve um que estava bem escondido. Ninguém viu ninguém lá, não tinha pegadas, não teve barulho, né? Foram vistas luzes, né? E aí, de repente, aparecem desenhos do tamanho de um campo de futebol. Levaria muitas horas para fazer, né? É perfeito. Se tu medir, a medição ela é perfeita, entendeu? E foram feitas várias experiências aqui. Por exemplo, uma coisa que sem querer descobriram, na época lá em Poço não pegava o celular, né? E aí o pessoal entrava dentro do círculo e pegava. E pegava todas as operadoras. Pegou todas, sabe? Olha, a gente tem que contratar esses ET para então, sim, trabalhar com telefonia. São coisas enigmáticas que estão acontecendo, né? Eu tive a oportunidade, vou contar uma história rápida, mas que eu gosto muito desse episódio lá da Chapada Diamantina, né? Eu cheguei no platô, louco para ir lá ver as luzes. Aí chegamos, conversando, conheci o Chiquinho, já era noitinha, né? E o Chiquinho, vamos que é entre 7h30 e 9, antes da lua nascer, que a gente tem a melhor visão, né? Porque aí fica um breu, fica escuro, né? E tu vai conseguir ver essas luzes. E eu fui na primeira, assim, cara. Nós botamos a câmera para gravar, né? A gente estava com uma S7, uma Sony, que ela tem uma luminosidade boa, e a gente gravou. O que aconteceu? Eu vi como se fosse um farol saindo de dentro da mata, de frente para essa base alienígena, enfim, esse paredão, entendeu? Saiu uma luz assim, para cima, né? E aí a gente foi ver na gravação, né, da câmera, são 2 bolas de luz voando, cara. Sabe? Isso acabou não entrando na série, porque a gente tinha aquelas imagens mais legais ainda, né, daquele casal que acabou gravando também essas mesmas luzes, né? E o Chiquinho conta assim que ele já viu as naves mesmo, assim, tipo, ele não viu só as luzes, ele viu disco voador, né? Poxa, que doido. Então tem o próprio Paulo Guzmão lá também fala isso, né? Então tem essa, enfim, a gente conseguiu, e também ali em Minas do Camaquã também foi incrível, né? A gente gravou, a gente estava fazendo a cena da abertura em cima da ponte, eu acho que era 5h30 da tarde, cara, passou um objeto luminoso muito baixo por cima da gente, e foram feitas análises dessas cenas, e não existe explicação. A explicação é que é um objeto voador não identificado mesmo, né? A gente chegou a achar que poderia ser a ISS, mas estava extremamente baixo, a luz chega a cair atrás do morro, né? E ainda também, quando foi feita essa análise, você via outros objetos também cruzando, outras luzes, né? Então, a gente teve essas experiências aí bem próximas, assim, né? Não tem como falar que não existe OVNI hoje em dia, né? O Estados Unidos já revelou, já mostrou que existe OVNIs mesmo. Não estou falando que tem ET, que tem homenzinho verde, mas OVNIs em si existem. Eles estão ali, o pessoal está pesquisando, já existe um estudo muito antigo sobre isso. Agora ET é outros 500, a gente não sabe se eles vieram, se eles mandaram robozinhos, se eles mandaram drones, que é o mais óbvio, eu acho. Mas é bem possível, então. É bem possível, nada tá descartado aí. Eu acredito muito
Pra ser sincero. Por exemplo, eu vou contar, eu não sei se eu tenho tempo, eu vou contar mais uma historinha que não entrou na série, que foi incrível. Lá em Conservatória, tu me pediu da Mãe do Ouro, né? Lá, o Petit, que é o ufólogo que fez... esse episódio foi baseado no livro do Petit, né? Ele ficou mais de 10 anos fazendo vigílias lá, né? E captou muita coisa. Mas nesse platô, onde a gente estava entrevistando todo mundo, apareceu uma pessoa e ele depois não quis gravar. Essa pessoa tremia, sabe? Ela tremia e chorava, sabe? Porque ela viu um disco voador parando na frente do carro dele à noite. O carro dele parou, entendeu? E depois o filho dele veio a ter uma doença muito grave, né? Ele também não ficou legal, e ele associou tudo isso, essa doença, a mudança na vida dele, a esse avistamento, né? Que foi muito próximo. E a gente acha que ele foi abduzido, né? Ele foi levado, carro e tudo, né? E então, mas ele não quis gravar nem a conversa, né? Aí você já viu e ele não quis gravar por medo, porque ele é uma pessoa conhecida na cidade, um cara sério, assim. Mas o cara, assim, nos passou uma verdade, assim, sabe? Ele realmente, algo aconteceu ali muito louco, sabe? Entendeu? Então tem essas coisas, assim, né? A ufologia, ela foi construída por relatos, né? A ufologia científica, um braço da ufologia científica é a pesquisa de campo, né? Que é a coisa talvez mais legal de se fazer, que é você ir fazer vigílias, ir atrás e pesquisar realmente os fenômenos que acontecem, né? Eu morro de vontade e morro de medo também, porque eu acredito, então eu tenho medo, tá ligado? Sim, Bom, a nossa produção, ela tem um videozinho aí pra mostrar da série, é isso, produção? É a abertura da série lá, ó. Chamada, uhum. Um cara. Meu nome é Fred Morse. Um carro e histórias de outro mundo mais perto do que você imagina. Eu parei, eu não acreditei. Quando você olhava pra cima, só se via o objeto. Ela tinha o formato de uma cúpula de igreja. Tinha dois seres do meu lado. Uma plataforma muito grande, imensa. De carona com OVNIs. Estreia sexta, 7 de dezembro. Uma produção original do History. A chamadinha aí do De Carona com OVNI, né? Essa chamada aí, a tela já é uma chamada histórica, porque ela está errada. É de carona com os OVNIs, né? Depois o History acertou, foi a primeira chamada essa aí da série. E passaram aqui, tem umas camisetas com suas, como é que é? Sim. Eu tô com uma marca minha, chama-se Fred Morse Alien Rockwear. Nossa. Então eu misturo um pouquinho de Alien com rock. Então tem umas criações minhas aí, e bonés, máscaras. Em breve eu vou estar com a loja. Por enquanto o pessoal compra pelo meu Face, tá? Aí, ó, tem o Yeti é o abominável Homem das Neves, né? Hoje em dia é bem linkado com UFOs também, né? Isso aí. Também os pé grandes, eles falam também que seriam seres. Isso também é controvérsia. Né? Essa aí é a silhueta daquela foto famosa, não é? Essa é daquela. Isso aí, do Sasquatch, né? Esse é o Sasquatch, que é o americano. Que o Yeti é o das neves, lá da Antártica, digamos assim, né? Do Alasca, né? Então tem inclusive tem no Brasil, né? Os caras chamam de Mapinguari, seria o pé grande da Amazônia, né? Mas aí é bem lenda mesmo, assim, ele tem uma boca no estômago, é uma coisa meio bem folclórica, né? Olha, o boné é muito bonito. Bem legal. Bordado, aquele boné lá? Ele é tipo pintadinho. Igual, né? Esse aí, né? Não sei o nome. Igual. Vamos dar uma olhada nos desenhos do Robson ali. Pô, e aí, Robson, tá muito legal isso aí, hein?
Põe pra gente aí, Bibi, os desenhos do Robson, pode ser? Você tem que me mandar esses desenhos aí. Opa, a gente manda sim. Que legal, Robson. Mostra os outros também, Robson. Olha esse aí, Olha aí, cara. bebendo uns leite ali. Muito legal. Olha lá os outros. Olha, cara, muito bom. Olha aí, velho. O Sensacional. Robson, ele é quadrinista, ele tem publicações já feitas, ele é professor de arte. Muito bom, cara. Ó, esse dele ficou igualzinho. Igualzinho, perfeito. Perfeito. Ali a abdução clássica aí. As vaquinhas. Me acharam. Porra, o cara é genial, hein, meu? Manda muito bem, Robson, cara. Muito bom, muito bom. Vamos fazer uns desenhos aí para as camisetas, Robson. Oh, demorou, ele faz sim, cara. Vou te passar o contato depois. Olha lá. Olha aí, ó. Eu te passo o contato dele, pode deixar. Muito bacana, cara. Olha aí, bicho. Sensacional, parabéns, velho. Legal. Você quer passar algum recado, passar seu merchan, falar sobre o seu próximo projeto? Eu tô também, queria dizer que eu tô com uma nova série que eu vou, espero que eu consiga ano que vem produzir ela. A gente está terminando aí de roteirizar, de escolher as histórias e tal, e aí vamos ver o que vai acontecer aí, quem é que vai querer, né? Mas a gente está trabalhando, ideias não faltam, né? Uhum. Eu tô material, né? A gente vive disso, né, Chiro? Então tem que trabalhar. Bom, eu estou no Facebook, estou no Instagram, são os canais nas redes sociais, né? Já tá passando aqui embaixo já os seus contatos. Isso aí. E aí é só me seguir lá, se quiser comprar camiseta, falar comigo, mandar suas histórias, né? Eu tô com um canal do YouTube que eu tô tentando organizar ele, né? Mas exige uma dedicação e eu ainda não consegui esse tempo. Então eu tô ainda devagarinho, mas também pretendo tocar para frente o canal, né? Se precisar de ajuda, estamos aí. Tá legal, Chiro. Obrigado, cara. Fred, muito obrigado. Eu realmente fiquei muito feliz de poder falar com você. Eu adorei a série. Eu e a minha esposa, a gente sugou a série. Foi muito legal. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Tá ótimo. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. E todo mundo se cuide aí, ponham máscara, usem álcool gel e mantenham o distanciamento social, que é muito importante. É isso aí. Até dos ETs, tá? Até para eles. Obrigado, Fred. Valeu, cara. Obrigado, cara. Um abração, bicho. Valeu.